Olha, o que é que a gente faz? Chora? Não faz, né? Não faz Porque a a gente feira tem que comer completa, do né? mesmo jeito. Então a gente só lamenta e segue a vida. Ou, de acordo com os especialistas, a gente faz algumas substituições, não é? Mas fica um pouquinho mais complicado até para fazer essa substituição. Bom, sobre a pesquisa, né, em relação à cesta básica aqui na cidade de Caruaru, o aumento foi de mais de 2% no mês de abril, custando quase R$ 622, comprometendo aí 51% do salário mínimo, para a gente entender um pouquinho por que acontece esse aumento e como a gente pode se organizar para não deixar de comer, não é? Não deixar de fazer a nossa feira básica no supermercado. A gente convidou aqui o Hugo Correia, ele que é economista, mestre em gestão e também professor do Nassau, para bater um papo com a gente. Bem-vindo, bom dia para você, Hugo. Tá difícil, não é? Mas o que significa esse aumento aqui na cesta básica, aqui no interior? Bom dia. Muito bom dia, Mário Flávio, Renato e a todos que estão acompanhando a Rádio Cidade nesta manhã. Bom, o levantamento do PROCON registrou um aumento que deixou a cesta básica composta por 27 produtos, que são 19 itens de alimentos, 4 de higiene pessoal e 4 de limpeza. A gente está com um preço hoje de em torno de R$ 622 a média aqui na nossa cidade. E esse aumento, a principal razão que a gente observa na economia são fatores estruturais, que é justamente a inflação, é um fenômeno que corresponde ao aumento generalizado dos preços dos bens na economia de um modo geral. E se eu pudesse destacar, o principal elemento que tem impulsionado esses aumentos de preços é justamente preço dos combustíveis, o diesel e a gasolina. Afinal de contas, o Brasil é um país continental. Para que a gente possa transportar esses alimentos, esses transportes, desde a produção até a casa das famílias, ele tem um custo. Então, a gente observa que nos últimos meses houve uma aceleração desse processo de pressão, de aumento dos preços dos custos de produção. Então, quanto mais distante a cidade para a entrega desses alimentos, desses conteúdos, mais caro fica. Perfeito, Rebeca. A gente observa, inclusive, tem divergências de preços, comparando, por exemplo, a nossa região com a região metropolitana. Então, realmente, o principal componente que tem pressionado é o combustível. A gente pode observar também que tem outros fatores que também são específicos de acordo com cada produto. O frango, por exemplo, ele registrou um aumento de 111%, nesse último período. Então, é um aumento muito alto. O café, por exemplo, é mais de 50% de aumento. Absurdo. O feijão, o açúcar, a gente tem registrado aumentos acima de 60%, ou seja, a gente está falando de incrementos, inclusive, bem acima da média da inflação acumulada que a gente observou ao longo do último ano, que foi 11,3%. Então, esses produtos também, ele tem aspectos relativos à própria característica do mercado, que é a oferta e demanda. Às vezes tem um impacto, o produtor não consegue produzir aquela quantidade que ele esperava, isso de certa forma acaba comprometendo no preço e, infelizmente, também impactando o bolso do consumidor, das famílias que estão cada vez mais sacrificadas. Então, a gente, inclusive, quando analisa o aumento geral, hoje, pelo preço da cesta básica, ela já compromete 50% da renda do salário mínimo de um trabalhador, de uma pessoa que tem uma renda média. E se a gente adicionar também o preço do gás de cozinha, que é essencial para a gente poder cozinhar, ele hoje já está também 10% do salário. Então, estamos falando aí de 60% da nossa renda hoje, do salário de um trabalhador médio. Ela está comprometida e vai exigir de todos, de certa forma, assim, a gente buscar economias, fazer trocas, substituições. Mas essas trocas, por exemplo, a gente costumava trocar, colocar a salsicha, no lugar do frango. Acho que nem isso está conseguindo mais, Verdade, Rebeca. Inicialmente, a gente observou um aumento muito alto do preço das carnes, de origem animal. E aí o consumidor começou a trocar pelo frango.
E isso aumentou o consumo, a demanda do frango. E faz parte da explicação pelo qual registrou um aumento de 111%. E aí a gente agora vai ter que fazer outras trocas, né? Buscar uma salsichinha, que embora tenha aumentado também, mas o brasileiro gosta de comer com cuscuz, com cachorro-quente. Buscar alternativas também de outras proteínas, né? Inclusive vegetais, para suprir as nossas necessidades, sem ter que gastar muito, mas de fato não é fácil. Por exemplo, um dos principais elementos que a gente, como economista, avalia que é mais difícil de fazer substituições é a questão do trigo. O trigo ele é uma matéria-prima fundamental para a fabricação de pães, de bolos, de massas, né, do macarrão. São alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, né, do brasileiro. Né? Quem fica sem comer um pãozinho, por exemplo? Ninguém. E o trigo ele tem registrado um aumento assim, muito acima do esperado, porque a principal região produtora do mundo, que é a Rússia e a Ucrânia, elas estão numa zona de conflito, de guerra, e, consequentemente, a gente tem observado que aumentou bastante o preço desse insumo fundamental para a nossa economia. Muito bem. Hugo, muito obrigada, viu, pelas informações. Só para a gente registrar e finalizar aqui, Renata, vou citar alguns itens, tá, dos produtos aí que apresentaram essa alta na variação. Como ele citou, o quilo do frango inteiro, mais de 100%, não é? 111%, o açúcar cristal aumentou aí 68%, o feijão carioca 62%, as embalagens de 250 gramas do café em pó 57% e da margarina 46%. Realmente é fazer substituições, ficar atento, não é, a esses ajustes e, como todo bom brasileiro, dar o seu jeitinho para continuar comendo o velho pãozinho. Eu conversei com Hugo Correia, que é professor do Nassau, economista e mestre em gestão. Obrigada pelas informações. Mário, Renata. Obrigada, Ana. Obrigada, Hugo, também.